Helena segurou a caneta por alguns segundos antes de encostar a ponta no papel. Do outro lado da mesa, Caio não olhava para ela. Mantinha os olhos presos no celular. Como se aquela assinatura fosse só mais uma pendência entre uma reunião e outra. É só assinar onde marcaram, ele disse. Helena baixou os olhos para a folha. Pedido de divórcio consensual, a mão dela desceu. Quase por reflexo. Até a barriga ainda lisa, por baixo da blusa. Fazia 4 dias que o exame estava escondido no fundo da bolsa. 4 dias desde que uma médica sorrira e dissesse que ela estava grávida de pouco mais de 6 semanas. Ela tinha imaginado dezenas de maneiras de contar. Nenhuma incluía uma mesa comprida. 2 advogados esperando no corredor e o marido perguntando se ela podia terminar logo porque tinha outro compromisso. Você leu tudo? Helena perguntou. Caio, enfim, levantou o rosto. Li. Eu não perguntei se o advogado leu. Ele apertou o maxilar. Helena, por favor. Ela soltou uma risada curta. Sem humor. Engraçado. Durante 3 anos você quase nunca disse por favor para mim. Agora que quer se livrar da esposa, virou um homem educado. Caio colocou o celular sobre a mesa. Por um instante, pareceu que ia responder alguma coisa. Só que a tela acendeu com uma chamada. Otávio Ferraz. O pai dele, Caio, recusou a ligação. Helena viu, e também viu a notificação que apareceu logo depois. Não assine nada antes de falar comigo. Caio virou o celular com a tela para baixo. Assina. Helena. Foi naquele momento que ela decidiu não contar sobre o bebê. Não porque quisesse esconder um filho do pai, nem porque tivesse planejado desaparecer. Ela só percebeu que não suportaria ouvir Caio dizer que a gravidez era mais um problema para resolver. Então assinou. Uma vez, depois outra, e empurrou os papéis de volta. Pronto. Caio olhou para a assinatura. Os dedos dele se fecharam devagar na borda da mesa. Você não vai perguntar nada. Helena se levantou. Você já respondeu, tudo faz tempo. Pegou a bolsa, ajeitou a alça no ombro e caminhou até a porta. Helena. Ela parou. Caio também se levantou. Mas não chegou perto. Tem alguma coisa que você queira me dizer? A pergunta acertou exatamente onde não devia. Helena virou só o rosto. Por alguns segundos, os dois ficaram presos naquele silêncio que ainda parecia casamento. Mesmo com o divórcio sobre a mesa, ela poderia ter aberto a bolsa. Poderia ter colocado o exame diante dele. Poderia ter dito que havia uma terceira pessoa naquela sala, mesmo que ainda fosse pequena demais para ser vista. Em vez disso, respondeu, não mais. E saiu. Do lado de fora do escritório, Helena apertou o botão do elevador e só percebeu que estava prendendo a respiração quando as portas se fecharam. Dentro da sala, Caio permaneceu de pé. Não tocou nos papéis. Não chamou o advogado. Ficou olhando para a porta por onde ela tinha saído até o celular vibrar outra vez. Otávio. Dessa vez, ele atendeu. O que foi? A voz do pai veio baixa. Você assinou? Caio olhou para os documentos. Ela assinou. Do outro lado, houve uma pausa curta demais para ser alívio. Então vem para a empresa. Agora, Caio franziu a testa. Aconteceu alguma coisa, Otávio respondeu apenas. Aconteceu antes de você entrar naquela sala. Só que Caio ainda não sabia o tamanho daquilo. E Helena, que naquele momento atravessava a recepção com a mão, protegendo a barriga sem perceber. Também não fazia ideia de que aquele divórcio estava prestes a virar o menor dos problemas deles. Se você chegou agora, guarda uma coisa dessa cena. Helena saiu dali, acreditando que Caio tinha escolhido a empresa no lugar dela. Só que a ligação que ele acabou de receber vai mudar o sentido dessa assinatura mais adiante. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se caiu nessa história pela primeira vez, aperta inscrever porque ainda tem coisa demais escondida entre esses dois. Helena passou a primeira noite depois do divórcio no apartamento de Lívia. A única amiga que não tentou transformar a separação em interrogatório. O apartamento era pequeno, perto da Vila Mariana, e naquela manhã tinha uma panela de café esquecida no fogão e 2 caixas ainda fechadas com as roupas que Helena tirara da casa
onde morava com Caio. Lívia estava sentada à mesa, descascando uma mexerica. Você vai contar para ele. Helena abriu a geladeira. Bom dia para você também. Não foge. Eu não tô fugindo. Você tá morando no meu sofá. Helena fechou a porta da geladeira. É temporário. Lívia apontou a mexerica para a barriga dela. E isso aí não é. Helena puxou uma cadeira e sentou. Eu vou contar. Quando eu conseguir conversar com ele sem parecer que estou usando um filho para segurar um homem que pediu divórcio. Lívia encostou as costas na cadeira. Foi ele que pediu, mesmo. Helena ficou quieta. A pergunta parecia simples, mas incomodava desde o dia anterior. Os papéis tinham chegado por Caio. A conversa tinha sido marcada pelo advogado dele. Caio tinha insistido para ela assinar, mas em nenhum momento dissera: com todas as letras, eu quero me divorciar de você. Helena passou o polegar pela borda da caneca. Qual a diferença? Para mim, muita. Para mim, nenhuma. O celular de Helena vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ela abriu. Se ainda estiver pensando em voltar atrás, não perca seu tempo. Ele escolheu. Abaixo havia uma foto. Caio saindo de um restaurante na noite anterior. Ao lado dele estava Bianca Vasconcelos. Helena reconheceu a mulher no mesmo instante. Diretora de comunicação da Ferraz Participações, elegante, sempre impecável, sempre perto demais de Caio nas festas da empresa. Lívia viu a mudança no rosto da amiga. O que foi? Helena virou o celular. Lívia leu e soltou o ar pelo nariz. Quem mandou? Não sei. Bloqueia. Helena continuou olhando para a imagem. Não havia beijo. Não havia abraço. Bianca apenas segurava o braço de Caio enquanto os dois saíam do restaurante. Aquilo poderia significar qualquer coisa. Só que 3 meses antes, Helena encontrara um brinco no banco de trás do carro do marido. Caio dissera que provavelmente pertencia a Bianca, que pegara carona depois de uma reunião. 2 semanas depois, Helena ouvira o nome dela durante uma discussão abafada entre Caio e Otávio no escritório de casa. E, quando perguntou o que estava acontecendo, Caio respondeu: não entra nisso. Foi a frase que Helena mais ouviu no último ano. Não entra nisso. Não se preocupa com isso. Deixa comigo. Ela amava um homem que parecia sempre fechar uma porta antes de explicar o que havia do outro lado. Helena bloqueou o número. Acabou. Lívia observou a amiga. Tá falando do número ou do casamento? Helena levantou. Dos dois, mas carregou a pergunta até o banho. Do outro lado da cidade, Caio entrou na sede da Ferraz Participações e encontrou um andar inteiro em silêncio. Ninguém atendia telefone. Ninguém fingia trabalhar. O elevador abriu no 22º andar e ele viu 3 homens que nunca tinha encontrado saindo da sala da presidência com caixas de documentos. Caio caminhou direto até o pai. Que porra tá acontecendo? Otávio estava atrás da mesa, sem paleto, segurando os óculos numa mão. Aos 62 anos, tinha passado a vida inteira parecendo um homem que sabia qual porta abrir antes mesmo de chegar ao corredor. Naquela manhã, parecia 10 anos mais velho. Fecha a porta. Não. Fala agora. Otávio apoiou os óculos sobre a mesa. Nosso principal fundo retirou o crédito. Caio ficou imóvel. Como assim retirou? Como eu falei, eles não podem fazer isso de um dia para o outro. Não fizeram. Caio olhou para o pai. Você sabia? Otávio não respondeu. Aquilo bastou. Caio deu 2 passos para frente. Há quanto tempo? Quase 2 meses. 2 meses. Senta. Não manda eu sentar. Otávio passou a mão pelo rosto. O caixa já estava comprometido. A operação de Campinas piorou. 2 investidores saíram. Depois apareceram inconsistências em contratos antigos e... Que contratos? O pai desviou os olhos. Caio riu uma vez. Ah, claro. Não começa. Eu perguntei que contratos. Otávio finalmente encarou o filho. Contratos assinados na minha gestão? Caio ficou em silêncio. O pai continuou. Se isso vier a público do jeito que tá, o banco trava mais linhas. Os fornecedores correm e a empresa perde capacidade de pagamento.
E por que ninguém me contou? Otávio bateu a ponta dos dedos na mesa. Porque você teria feito exatamente o que está fazendo agora. Que es tentado salvar todo mundo. Caio se inclinou sobre a mesa. É a minha empresa também. Era para ser sua. A frase fez Caio recuar meio passo. Otávio percebeu tarde demais o que tinha dito. Caio apontou para ele. Explica isso. Não agora. Você me chama aqui depois de esconder um buraco por 2 meses e ainda acha que pode escolher quando fala. Otávio se levantou. Eu estava tentando evitar que isso atingisse você. Não. Você estava tentando evitar que eu descobrisse. A porta se abriu sem que nenhum dos dois autorizasse. Bianca entrou segurando uma pasta. A gente tem um problema maior. Caio virou de imediato. Sai. Ela não se mexeu. O pedido de recuperação não vai resolver se os documentos chegarem à imprensa antes. Caio estreitou os olhos. Que documentos? Bianca olhou para Otávio. Foi rápido, mas Caio viu. Cadê eles? Otávio respondeu. Ainda não sabemos. Caio empurrou uma cadeira para o lado. Então descubram. Bianca colocou a pasta sobre a mesa. Caio, tem mais uma coisa. Hoje todo mundo resolveu ter mais uma coisa. Ela abriu a pasta. Dentro havia uma cópia do acordo pré-nupcial dele com Helena. Caio parou. Por que isso está aqui? Otávio respondeu antes de Bianca. Porque algumas participações que estão no seu nome podem entrar na disputa dos credores. Caio pegou o documento. Helena não tem nada a ver com isso. É justamente por isso, disse Otávio. Caio levantou os olhos. O pai manteve a voz baixa. Enquanto ela for sua esposa, existe margem para arrastarem o nome dela para o processo. Dependendo do que aparecer, podem questionar patrimônio. Movimentações. Qualquer coisa ligada ao casal. Caio apertou o papel entre os dedos. E aí uma peça se encaixou. O pai insistindo no divórcio, a urgência. Os advogados, aquela mensagem antes da assinatura, não assine nada antes de falar comigo. Caio jogou a cópia na mesa. Você armou aquilo. Otávio não negou. Eu protegi sua mulher, usando meu casamento. Usando o que dava, Caio avançou. Você disse que era melhor terminar antes que ela virasse alvo. E continuo achando. Você me fez acreditar que o risco era só patrimonial. E não bastava, Caio ficou a poucos passos do pai. Helena acha que eu pedi o divórcio porque não quero mais ela. Otávio sustentou o olhar. Talvez seja melhor assim. Caio agarrou a borda da mesa. Repete. Se ela souber que você ainda quer ficar, vai ficar. E se ficar, vai afundar junto. Caio abaixou a cabeça por um segundo. Quando levantou, a voz saiu mais baixa. Você não conhece ela. Conheço o suficiente. Helena nunca soube abandonar ninguém. Bianca desviou os olhos. A frase ficou na sala. Caio pegou o celular. Vou atrás dela. Otávio deu a volta na mesa. E vai falar o quê? Que a empresa está quebrando porque seu pai escondeu um rombo. E talvez tenha coisa pior aparecendo. Vai pedir para ela voltar para casa no meio disso. Eu vou contar a verdade. A verdade toda. Caio parou. Otávio apontou para a pasta. Inclusive, o que seu nome aparece assinando. Caio virou lentamente. O quê? O pai não respondeu. Foi Bianca quem abriu outra folha. Havia 3 autorizações digitais, todas com o nome de Caio Ferraz. Caio pegou a primeira, depois a segunda. O rosto dele perdeu a cor. Eu nunca autorizei isso. Bianca respondeu, mas a assinatura eletrônica é sua. Então foi usada sem minha autorização. Otávio soltou uma risada amarga. Tenta explicar isso para um credor. Caio olhou de novo para os documentos. Pela primeira vez naquela manhã, não tinha resposta. Seu erro não tinha sido ignorar uma planilha ou confiar num executivo. Seu erro vinha de muito antes. Durante anos, deixara o pai operar com procurações amplas. Acessos compartilhados e aprovações que Caio confirmava no automático entre viagens e reuniões. Ele sempre acreditara que teria tempo para organizar aquilo depois. Agora o depois tinha chegado. E estava cobrando juros. Helena passou os 2 dias seguintes tentando criar uma rotina que não lembrasse a antiga. Funcionou mal. Ela trabalhava como arquiteta de interiores para um pequeno estúdio
e conseguiu convencer a sócia a deixá-la assumir projetos de casa por uma semana. Na prática, passava metade do tempo olhando plantas abertas na tela e a outra metade tentando não pesquisar o nome de Caio. Na tarde do segundo dia, perdeu a batalha. Digitou Ferraz Participações. As primeiras notícias ainda eram vagas. Empresa do setor imobiliário enfrenta revisão de contratos. Investidores cobram esclarecimentos. Operação pode passar por reestruturação. Helena leu 3 matérias. Nenhuma dizia falência. Nenhuma dizia Caio. Mesmo assim, lembrou da expressão dele na sala do divórcio. Ele parecia distante, mas não tranquilo. Talvez ela tivesse confundido uma coisa com a outra. O pensamento irritou Helena. Não inventa desculpa para ele, murmurou. A campainha tocou. Ela esperava Lívia. Quando abriu, encontrou Bianca. Helena segurou a porta. Como você conseguiu esse endereço? Bianca tirou os óculos escuros. Não foi difícil. Isso não responde. Helena, eu não vim brigar. Ótimo, porque você veio na casa errada. Bianca olhou para dentro. Posso entrar? Não. A resposta saiu tão rápida que Bianca quase sorriu. Continua igual. Helena cruzou os braços. A gente se conhece o suficiente para você saber como eu continuo. Mais do que você imagina. Aquilo acertou um ponto sensível. Helena abriu a porta só o bastante para sair e fechou atrás de si. Fala. Bianca olhou o corredor vazio. Caio tá tentando falar com você. Helena não respondeu. Tá ou não tá? Isso é problema meu. Bianca assentiu devagar. Então tá. Você veio aqui confirmar se meu ex-marido ainda me procura. Eu vim pedir que você não procure ele. Helena soltou um riso curto. Pode ficar tranquila. Bianca observou o rosto dela. Não é pelo motivo que você tá pensando. Você não sabe o que eu tô pensando. Zai. Sim. Bianca chegou um pouco mais perto. Você acha que ele terminou porque escolheu outra vida. Helena não desviou. E eu deveria achar o que Bianca hesitou. Foi um instante pequeno, mas real. Deveria só ficar longe por enquanto. Que conselho generoso. Não tô tentando ser sua amiga. Isso eu percebi. Bianca encaixou os óculos na gola da blusa. Caio tem problemas que você não vai conseguir resolver. Helena apertou os braços contra o corpo. Eu nunca quis resolver a vida dele. Quis. Sim, a resposta veio quase suave. Você passou 3 anos tentando transformar aquele homem numa pessoa que chegava em casa para jantar. Desligava o celular e perguntava como foi seu dia. Não conseguiu. Helena sentiu o golpe, mas não deu o prazer de mostrar. Terminou Bianca, baixou os olhos por um segundo. Quando voltou a encarar Helena, havia alguma coisa diferente ali. Não pena. Talvez culpa. Quase. Ela tirou um envelope da bolsa. Isso chegou na empresa ontem. Helena não pegou. O que é? Uma cópia de documentos que envolvem Caio. Então entrega para ele. Ela a viu. Helena deu meio passo para trás. Por que tá me mostrando? Bianca estendeu o envelope. Porque seu nome aparece numa das páginas. Helena pegou. A abriu. Era uma autorização de transferência relacionada a uma empresa que ela conhecia de nome porque pertencera ao grupo do sogro. Na parte inferior havia uma referência a um imóvel. O apartamento onde ela e Caio moravam. Helena ergueu os olhos. O que isso significa, ainda não sei. Você acabou de dizer que ele já viu. Ver não é entender. Helena passou os olhos pelo documento outra vez. A data era de 4 meses antes. Ela lembrava daquele dia. Caio estava no Rio. Ou pelo menos dissera que estava. Por que você está fazendo isso? Bianca demorou. Porque alguém quer que você acredite numa versão muito simples dessa história. E você não. Eu acho histórias simples perigosas. Helena encarou a mulher. Você e Caio estão juntos. Bianca não respondeu de imediato. O silêncio durou um segundo a mais do que deveria. Não. Helena continuou olhando. Nunca estiveram. Dessa vez, Bianca desviou. Isso não importa agora. Helena fechou o envelope. Para mim importa. Bianca recolocou os óculos. Então pergunta para ele. Virou para o elevador. Helena ficou parada junto à porta. Bianca. Ela olhou por cima do ombro. Quem mandou aquela foto de vocês saindo do restaurante?
Bianca ficou imóvel. Que foto? A porta do elevador abriu. Ela entrou sem responder. Helena voltou para dentro com um envelope na mão. Só que, antes de fechar a porta, ouviu Bianca dizer: se chegar outra mensagem de número desconhecido, não responde. As portas do elevador se fecharam. Helena permaneceu no corredor. 2 horas depois, recebeu outra mensagem. Desta vez não havia foto. Só uma frase. Pergunta ao seu ex-marido quem autorizou colocar sua casa como garantia. Helena ligou para Caio. A chamada caiu direto na caixa postal. Tentou outra vez. Nada. Na terceira, desligou antes de completar. Pegou a bolsa e saiu. A sede da Ferraz Participações estava muito diferente de como lembrava. Na recepção, metade das luzes estava apagada. 2 mesas vazias tinham caixas no lugar dos computadores. Um segurança que sempre a cumprimentara pelo nome apenas informou que Caio não estava ali. Onde ele está? O homem hesitou. Dona Helena, eu não sou mais dona de nada aqui. Só me diz onde ele está. Não sei. Ela ligou para o escritório de Otávio. Sem resposta. Ligou para Bianca. A chamada tocou até cair. Helena saiu do prédio com a sensação de que chegara depois de alguma coisa muito grande, do lado de fora. Viu funcionários reunidos perto da calçada. Uma mulher chorava abraçada à outra. Um rapaz guardava objetos pessoais numa caixa. Helena parou. O que aconteceu? O rapaz reconheceu ela. A senhora não sabe. Saber o que ele olhou para o prédio. Suspenderam quase tudo hoje de manhã. Helena apertou a alça da bolsa. E o Caio saiu cedo. Para onde? O rapaz balançou a cabeça. Ninguém sabe. Naquela noite, Helena finalmente recebeu uma ligação. Era Otávio. Onde está o Caio? Nenhum cumprimento. Nenhuma explicação. Helena sentou na beirada da cama. Eu ia perguntar isso para o senhor. Ele não falou com você? Não. O silêncio do outro lado veio carregado. Se ele procurar você, me liga. Helena franziu a testa. Por quê? Porque ele não está pensando direito. O que aconteceu com a empresa não é assunto seu. Helena soltou uma risada seca. O senhor continua impressionante. Helena. Meu nome está num documento relacionado ao apartamento onde eu morava, então para de me dizer que não é assunto meu. Otávio ficou quieto. Helena se levantou. Caio sabia. De qual documento você está falando? A pergunta respondeu mais do que devia. O senhor sabe que existem vários. Quem falou com você? Isso importa. Importa muito. Helena segurou o telefone com mais força. Foi o senhor que pressionou Caio a pedir o divórcio, nenhuma resposta. Senhor Otávio, meu filho tomou a decisão que precisava tomar. Helena fechou os olhos por um instante. Não foi isso que eu perguntei. Algumas perguntas não ajudam ninguém. Essa frase é de família. Otávio suspirou. Se Caio aparecer, me avisa. A ligação terminou. Helena olhou para a tela. Desta vez, a raiva não veio de Caio. Veio da sensação antiga de estar sempre um passo atrás dentro daquela família. Na manhã seguinte, ela tinha uma consulta marcada. Foi sozinha. A médica fez perguntas simples. Explicou os próximos exames e, em determinado momento, virou o monitor um pouco mais para Helena. Ainda não havia muito para ver, mas havia o bastante para transformar todas as discussões dos últimos dias em ruído. Helena saiu da clínica segurando uma pequena pasta. Parou numa padaria a 2 ruas dali porque percebeu que estava com fome. Sentou perto da janela. Pediu um pão de queijo e água. Quando abriu a pasta para guardar um pedido de exame, encontrou uma fotografia impressa da ultrassonografia. Ficou olhando. Eu vou contar, disse baixinho. Dessa vez não estava falando com Lívia. Nem consigo mesma. Estava prometendo ao filho. Helena guardou a foto na bolsa. Quando saiu da padaria, o céu ameaçava chuva. Ela atravessou metade da rua antes de notar um homem parado diante de uma agência bancária fechada, camisa clara amarrotada, barba de 2 dias. Sem motorista. Sem paleto. Sem o relógio que ela tinha dado no primeiro aniversário de casamento. Caio. Helena parou no meio da calçada. Ele segurava uma mochila numa mão
e falava ao telefone. Eu não tenho mais nada para oferecer como garantia. Pai. Helena ficou imóvel. Caio ouviu alguma coisa do outro lado. Não. Escuta você. Eu não vou usar o nome dela. Pausa. Acabou. Nem encosta na Helena. Ele desligou. Só então levantou os olhos. Viu a ex-mulher. Por alguns segundos, nenhum dos dois se mexeu. Caio parecia alguém que tinha passado dias sem dormir. Helena nunca tinha visto aquele homem daquele jeito. Nem quando a mãe dele morreu. Nem quando perderam uma concorrência que valia milhões. Ele sempre surgia no dia seguinte vestido como se nada tivesse acontecido. Agora estava parado numa calçada com uma mochila e o celular rachado na mão. Helena atravessou o resto da rua. O que aconteceu? Caio guardou o telefone. Você não devia estar aqui. Ela soltou uma risada de incredulidade. Eu moro nessa cidade. Helena. Sua empresa fechou? Não. Então por que tinha gente saindo com caixa ontem? Caio olhou para os carros passando. É complicado. Claro que é. Ela se aproximou. Tudo com você é complicado quando eu faço uma pergunta. Caio passou a mão pela barba. Não hoje. Meu nome está em documento da sua empresa. Ele virou o rosto de uma vez. Quem te mostrou? Então você sabe. Quem te mostrou, Bianca? Caio soltou um palavrão baixo. Helena cruzou os braços. Ela apareceu na casa da Lívia. Ela não devia ter feito isso. Concordamos em alguma coisa. Caio abriu a mochila e procurou algo. Helena viu 2 camisas dobradas. Um carregador e uma pasta. Nada mais. Você está ficando onde ele parou? Isso importa. Você me fez essa pergunta várias vezes, quando ainda era meu marido. E você sempre reclamava. Agora eu posso reclamar sem obrigação contratual. Por um instante, o canto da boca dele quase se mexeu. Quase. Depois desapareceu. Tô num hotel. Helena olhou para a mochila. Qual um? Caio. Helena, para de fazer isso. Isso o quê? Responder meu nome como se fosse argumento. Ele ficou quieto. Ela apontou para a agência. Você acabou de dizer que não tem mais garantia. Caio fechou a mochila. Você ouviu uma conversa privada. Na rua. Continua sendo privada. Tá. Então vamos falar de uma coisa pública. As notícias dizem que a Ferraz está em crise. Caio respondeu. As notícias estão atrasadas. Helena esperou. Ele não completou. Atrasadas quanto Caio olhou para ela. Eu perdi o controle da empresa ontem. A resposta foi tão direta que Helena demorou a reagir. Como conselho. Seu pai, também. E suas ações? Caio apertou a alça da mochila. Parte bloqueada. Parte comprometida. Seu apartamento não é mais meu. Helena apontou para si. O nosso apartamento era meu antes do casamento. Eu sei disso. Caio baixou a voz. Também entrou. Helena sentiu o peso do envelope na bolsa. Então aquela garantia... Não foi você. Eu não perguntei isso. Mas era o que você queria saber. Ela abriu a boca e fechou. Caio ainda conhecia aquele movimento. Ele olhou para a bolsa dela. Você veio de médico? Helena congelou. A pasta da clínica aparecia pela abertura. Ela puxou o zíper. Consulta de rotina. Caio estreitou os olhos. Você tá bem, Tô? Tem certeza. Agora você resolveu perguntar. A frase saiu mais dura do que ela pretendia. Caio abaixou os olhos. Rest. Eu mereci essa. Helena não esperava. Caio costumava rebater. Explicar. Transformar qualquer acusação num problema que pudesse desmontar em tópicos. Aquele homem apenas aceitou. Ela passou a língua nos lábios. Por que você pediu o divórcio? Caio ergueu os olhos. A rua continuava barulhenta em volta deles. Mas nenhum dos dois parecia ouvir. Helena? Não. Sem advogado. Sem seu pai. Sem Bianca. Eu e você. Caio apertou a mochila. Porque ficar casada comigo ia te colocar no meio disso. Helena demorou 2 segundos. O quê? Eu descobri que existia risco de puxarem patrimônio ligado a mim. Seu nome podia entrar em disputa. Investigação. Cobrança. Não sabia até onde ia chegar. Ela ficou olhando para ele. Então você decidiu sozinho. Decidi.
Fez eu achar que não queria mais ficar comigo. Caio fechou a boca. Helena deu um passo para trás. Você deixou eu assinar acreditando nisso. Se eu contasse tudo, você teria ficado. E isso te incomodava. Isso me assustava. Helena riu, mas os olhos ficaram duros. Ah, que bonito. Você destruiu meu casamento para me proteger. Não foi isso. Foi exatamente isso que você acabou de dizer. Eu já estava destruindo nosso casamento muito antes. A resposta segurou Helena no lugar. Caio continuou. Eu sabia. Ela não disse nada. Toda vez que você pedia para eu desligar o celular e eu falava só mais 5 minutos, toda vez que você perguntava do meu pai e eu dizia deixa comigo. Toda vez que você tentava entrar na minha vida e eu tratava como se você estivesse atrapalhando. Helena olhou para ele sem piscar. E só percebeu agora, Caio balançou a cabeça. Não. Eu percebia toda vez. Aquilo doeu mais. Então por que não mudou? Ele passou os dedos pelo celular rachado, porque eu achava que sempre teria mais uma semana. Helena ficou em silêncio. Caio olhou para a pasta escondida na bolsa dela outra vez. E você? Por que perguntou do divórcio agora? A pergunta veio perto demais. Helena levou a mão ao zíper. A ultrassonografia estava ali. Bastava abrir. Só que um carro preto estacionou alguns metros atrás deles. Caio viu primeiro. O corpo dele endureceu. Entra na padaria. Helena franziu a testa. Que agora? Do carro desceu Otávio. Ele atravessou a calçada olhando direto para o filho. Finalmente, Caio ficou entre ele e Helena. Eu falei para não procurar ela. Otávio ignorou. Helena, preciso conversar com você. Não precisa, Caio respondeu. O pai encarou o filho. Você não tem mais condição de decidir isso. Caio deu uma risada curta. Engraçado ouvir isso de você. Otávio tirou um envelope interno do paletó. Os credores encontraram outra movimentação ligada ao apartamento. Helena ficou imóvel. Caio estendeu a mão. Me dá. Otávio não entregou. Olhou para Helena. Seu nome aparece de novo. Caio avançou. Pai, ela precisa saber. Helena passou por Caio e arrancou o envelope da mão de Otávio. Abriu. Leu a primeira página. Depois a segunda. Na terceira, encontrou uma assinatura. A assinatura dela, Helena ficou olhando para o próprio nome. Eu nunca assinei isso. Caio pegou o documento. O rosto dele mudou. Essa assinatura é de quando Otávio respondeu. 2 anos atrás, Helena apontou para a folha. Eu não assinei. Caio virou a página. A data coincidiu com uma viagem que os dois tinham feito para Angra dos Reis. Ele olhou para Helena, depois para o pai. Quem tinha acesso aos arquivos pessoais dela? Otávio respondeu com calma demais. Você. Caio ficou parado. Helena sentiu o ar entre os dois mudar. Caio, ele não respondeu. Olha para mim. Caio finalmente virou. Helena segurou a bolsa contra o corpo. Você usou minha assinatura, não? Tem certeza? Tenho. Otávio soltou, quase num murmúrio. Então, alguém muito próximo usou. Caio virou para o pai. Você sabia que isso existia? Descobri hoje. Caio deu um passo na direção dele. Eu perguntei se você sabia. Otávio não recuou. Escolhe bem o que vai fazer agora. Porque você já não tem empresa. Não tem apartamento e, se esse documento for tratado como fraude, pode perder bem mais do que dinheiro. Caio olhou para Helena. Foi a primeira vez que ela viu medo de verdade nele. Não medo por si mesmo. Pela forma como os olhos dele caíram sobre a barriga dela por uma fração de segundo antes de voltar ao rosto. Helena segurou a alça da bolsa. A fotografia da ultrassonografia estava a poucos centímetros da mão. Ela tinha saído da clínica decidida a contar. Agora, diante de um ex-marido sem empresa, sem casa e cercado por documentos que alguém estava usando para destruir os dois. Helena fez uma escolha diferente. Guardou o segredo por mais um pouco. Não por vingança. Dessa vez, porque precisava descobrir se o homem diante dela estava sendo perseguido pela mesma mentira que tinha acabado com o casamento deles. Helena pegou a folha de volta. Eu quero uma cópia de tudo. Otávio estreitou os olhos. Isso pode ser muito maior do que você imagina.
Ela dobrou o documento. Então é bom parar de imaginar e começar a descobrir. Caio olhou para ela. Helena, você não precisa entrar nisso. Ela virou devagar. Você já decidiu por mim uma vez. Caio ficou calado. Helena colocou os papéis na bolsa. Não vai acontecer de novo. E, antes de ir embora, encarou o ex-marido que poucos dias antes entrara naquela sala de divórcio como um dos herdeiros mais poderosos de São Paulo. Agora Caio estava na calçada, com tudo que ainda possuía dentro de uma mochila. Só que Helena acabara de descobrir uma coisa pior do que a falência dele. Alguém tinha usado o nome dela 2 anos antes, e Caio talvez tivesse perdido o império justamente porque começou a perguntar quem fez isso. Helena entrou no carro de Lívia, ainda com a cópia da assinatura falsa dentro da bolsa, e encontrou a amiga segurando o volante com as 2 mãos. Você demorou. Meu ex-sogro apareceu. Lívia virou o rosto. Na clínica, na rua. Isso melhora muito. Helena colocou o cinto e trouxe um documento com uma assinatura minha que eu nunca fiz. Lívia soltou as mãos do volante. Pera. Volta. Depois? Não. Helena. Não existe depois numa frase dessas. Helena encostou a cabeça no banco. Caio também não sabia. Lívia ficou olhando para ela. Você acredita nele? Helena demorou. Eu acredito que ele ficou com medo quando viu. Não foi o que eu perguntei. É o máximo que eu tenho agora. O celular dela vibrou. Caio. Helena observou o nome na tela até parar. 30 segundos depois. Veio uma mensagem. Preciso da cópia antes que meu pai tente recolher tudo. Lívia leu por cima. Romântico. Helena guardou o telefone. Eu vou encontrar ele. Claro que vai. Não começa. Nem comecei. Só tô tentando descobrir em qual momento meu sofá virou base de operação de ex-casal rico falido. Helena quase sorriu. Foi pequeno. Mas Lívia viu. Aí? Isso. Essa cara. Que cara? A cara de quem ainda tá brigando com o homem porque ainda se importa com o que ele faz. Helena abriu a porta do carro. Me busca às 7. Você vai fugir da conversa. Com você. Sim. Desceu, antes que a amiga respondesse. Caio estava esperando numa cafeteria pequena, perto do escritório de um advogado que havia trabalhado para a família anos antes. Escolhera uma mesa no fundo. Quando Helena entrou, percebeu que ele tinha trocado de camisa. Mas continuava sem relógio e sem aquele ar de homem que chegava primeiro, mesmo quando entrava depois. Havia um copo de café na frente dele. Intacto. Helena sentou. Você não bebeu. Caio olhou para o copo. Tá ruim. Você nem provou. Então tá com cara de ruim. Ela tirou o documento da bolsa. Continua péssimo mentindo quando tá cansado. Caio pegou a folha. Eu não mentia tão mal assim. Mentia. Eu só queria acreditar. Ele parou de ler. A frase ficou entre os dois. Helena apontou para o papel. Concentra. Caio passou os olhos pelas páginas. Essa empresa aqui, Solaris Patrimonial. Eu conheço. De onde meu pai usava para separar alguns imóveis de operações maiores. Usava, pelo menos era o que eu achava. Ele virou a folha. O apartamento entrou como garantia de uma dívida da Solaris. Só que essa garantia precisava de anuência, porque, apesar de o imóvel estar no meu nome, depois do casamento, algumas alterações patrimoniais exigiam documentação complementar. Helena apontou para a assinatura, e alguém resolveu que eu tinha concordado. E quem tinha meus documentos? Caio levantou os olhos. A empresa tinha cópias. Por quê? Cadastro patrimonial. Seguro? Contratos. Helena soltou o ar pelo nariz. Claro. Sempre existe uma pasta. Helena. Não tô culpando você por existir uma pasta. Ainda? Ela encarou. Não me provoca hoje. Caio voltou ao papel. Tem outra coisa. O quê? Essa operação foi feita durante aquela viagem para Angra. Eu lembro. Meu pai também estava lá. Helena franziu a testa. Não. Ele chegou depois. Chegou na segunda noite e foi embora na manhã seguinte, porque brigou comigo. Helena se inclinou, sobre o que Caio passou o dedo pela borda da página. Ele queria que eu assinasse uma procuração nova,
E você assinou não. Por quê? Porque era ampla demais. Helena ficou parada. Você lembra disso há 2 anos e nunca achou estranho. Caio levantou os olhos. Achei estranho por 2 dias. Depois voltei para São Paulo. Tinha uma obra parada. Um investidor ameaçando sair e minha mãe entrou no hospital. Helena abaixou um pouco o rosto. A mãe de Caio morrera meses depois. Naquele período, tudo dentro daquela família tinha virado urgência. Caio continuou. Meu pai nunca tocou no assunto de novo. Pelo menos com você. Ela sentiu. E Helena olhou pela janela e agora uma assinatura minha aparece justamente numa operação feita naquela época. Caio cruzou os braços. Não prova que foi ele. Você está defendendo seu pai. Tô tentando não fazer o que ele fez com a gente. Helena voltou o olhar. Que é decidir a verdade antes de ter todas as peças. Ela ficou quieta. A resposta era boa demais para discutir. E isso irritou mais. Então vamos atrás das peças. Caio puxou o celular. Eu falei com Marcos. Quem é Marcos? Um advogado que saiu da Ferraz há 3 anos. Ele conhecia as estruturas antigas. E confia nele. Caio soltou uma risada curta. Nesse momento, eu confio mais em quem saiu brigado do que em quem ficou sorrindo. Helena apoiou os braços na mesa. Ele já devia estar aqui. A cadeira vazia ao lado deles continuou vazia por 20 minutos. Depois 30. Caio ligou. Sem resposta. Mandou mensagem. Nada. Na terceira tentativa, o telefone de Helena vibrou. Número desconhecido. Ela mostrou a tela. Não abra nenhum arquivo que Marcos enviar. Já tem gente observando. Caio-lhe. A expressão dele fechou. Desde quando você recebe essas mensagens, Helena guardou o celular. Antes do divórcio acabar. E você não me contou. A gente estava divorciando. Lembra? Quantas 2 antes dessa? O que diziam? Helena hesitou. Caio percebeu. Helena. Ela abriu a conversa bloqueada e mostrou a foto dele com Bianca. Caio ficou imóvel. Foi isso que você recebeu? Foi. Quando? No dia seguinte à assinatura, ele ampliou a imagem. Essa foto foi feita na noite anterior ao divórcio. E Usai, não. Você não entendeu. Eu saí daquele restaurante com Bianca porque ela me mostrou a primeira planilha que provava que o caixa estava pior do que meu pai dizia. Helena estreitou os olhos. E ela precisava segurar seu braço. Caio olhou a imagem. Eu tinha acabado de receber uma ligação do hospital. Que hospital? Ele demorou. Meu pé passou mal. Helena parou. Ninguém falou isso, porque ele teve uma crise de pressão. Ficou 2 horas em observação e depois foi embora, mandando todo mundo calar a boca. Ela pegou o celular de volta. Então alguém tirou a foto num momento perfeito. E mandou para mim. Helena bloqueou a tela. Quem sabia que eu ia assinar no dia seguinte? Caio respondeu, sem pensar. Meu pai. Os advogados. Bianca. O nome dela voltou a ocupar a mesa. Helena se recostou. Ela apareceu na casa da Lívia sem eu dizer onde estava. Caio passou a mão pela nuca. Bianca tem acesso a coisa demais. Inclusive a documentos tinha. Inclusive aos meus, ele não respondeu. Helena entendeu. Ótimo. Caio pegou o próprio celular. Vou ligar para ela. Não. Por quê? Porque se for ela, você vai avisar que a gente está desconfiando. E se não for, a gente descobre sem acusar. Caio olhou para Helena por um instante. Você sempre foi melhor nisso do que eu. Em que esperar antes de explodir? Ela soltou um riso seco. Você conheceu outra mulher. Antes que Caio respondesse. A porta da cafeteria abriu. Marcos entrou olhando para trás. Tinha pouco mais de 50 anos e carregava uma pasta fina debaixo do braço. Sentou sem cumprimentar. Vocês vieram juntos? Caio respondeu. Não. Marcos olhou para Helena. Melhor continuar assim. Ela cruzou os braços. Já comecei a odiar essa conversa. O advogado colocou a pasta na mesa. A Solaris não era uma empresa operacional. Era uma caixa. Caio franziu a testa. Caixa, para quê? Para mover passivos sem sujar as empresas principais. Meu pai não faria isso sozinho.
Marcos olhou para ele. Finalmente, uma frase inteligente. Caio apertou os olhos. Quem mais diretoria financeira? Controladoria. Às vezes jurídico. Nomes. Marcos balançou a cabeça. Não tenho todos. Então me dá os que tem. Você ainda fala como presidente. Caio se inclinou. E você ainda fala como advogado que cobra por hora. Vai direto. Helena percebeu o canto da boca de Marcos mexer. Tá. 2 anos atrás houve uma tentativa de reorganizar garantias. Algumas operações precisavam de assinatura de familiares ou cônjuges. Eu questionei. Helena perguntou. E o que aconteceu? Disseram que as autorizações estavam regulares. Quem disse? Marcos olhou para Caio. Otávio. Caio não piscou. Helena continuou. Você viu minha assinatura. Vi documentos digitalizados. Não lembro de todos. E por que saiu da empresa? Marcos juntou as mãos. Porque pedi os originais. Silêncio. Caio encostou as costas na cadeira. Meu pai te demitiu. Seu pai me ofereceu uma saída elegante e você aceitou. Eu tinha 2 filhos na faculdade e um financiamento. Heroísmo fica lindo na história dos outros. Helena olhou para a pasta. E agora Marcos empurrou os documentos para ela. Agora eu tô vendo uma empresa ruir usando exatamente as estruturas que eu questionei. Caio abriu a pasta. Havia cópias de e-mails antigos, registros de envio e uma lista de arquivos. Ele parou numa linha. Bianca recebeu isso. Marcos assentiu. Ela era gerente de comunicação naquela época, mas também fazia a ponte com o conselho. Helena pegou o documento. O nome de Bianca aparecia como destinatária de uma mensagem que mencionava regularização de anuências familiares. Ela sabia. Marcos respondeu. Sabia que existia problema. Isso não quer dizer que sabia da fraude. Caio virou outra página. Cadê o e-mail original? Não tenho. Então isso vale pouco. Vale o suficiente para saber onde procurar. Helena perguntou, onde Marcos deu um sorriso sem graça. Nos arquivos que a Ferraz tentou apagar ontem? Caio levantou o rosto. Tentou. A empresa que fazia backup externo recebeu ordem para encerrar o contrato e eliminar acessos. De quem? Marcos pegou o celular. Foi isso que eu estava tentando confirmar antes de vir. Mostrou uma mensagem. Ordem executiva registrada ao Ferraz. Caio ficou parado. Helena olhou para ele. Dessa vez, ele não defendeu o pai. Só perguntou. O backup ainda existe? Marcos respirou pelo nariz. Por enquanto, a conversa mudou de lugar naquela mesma tarde. Marcos não queria tocar nos arquivos sem autorização adequada. Caio não tinha mais poder formal dentro da empresa. Helena não tinha vínculo nenhum. Então restou encontrar alguém que tivesse recebido legalmente cópias durante o trabalho. Bianca. Helena foi quem sugeriu. Caio recusou de primeira. Ela pode estar envolvida, justamente. Isso faz pouco sentido. Faz mais do que aparecer na casa da minha amiga com documento secreto e depois fingir que não sabe quem tirou uma foto de vocês. Caio passou a mão pelo rosto. Se ela estiver envolvida, a gente está entrando no jogo dela. E se ela não estiver, ela pode ser a única pessoa que guardou alguma coisa. Marcos apontou para Helena. Escuta sua ex-mulher. Caio lançou um olhar. Você está gostando demais dessa parte. Marcos levantou as mãos. Eu fui demitido pelo seu pai. Me deixa ter uma tarde boa. Bianca marcou o encontro para o fim do dia num estacionamento quase vazio de um centro comercial. Quando chegou, não parecia surpresa ao ver Helena. Parecia irritada por ver Caio. Eu falei para você ficar longe dela. Caio encostou no carro. E desde quando você manda nisso? Bianca olhou para Helena. Você mostrou as mensagens. Mostrei. Bianca fechou os olhos por um segundo. Helena percebeu, então você sabe quem mandou. Eu sei quem pode ter mandado. Caio deu um passo. Chega. Bianca apontou para ele. Não vem bancar o homem enganado agora. Você passou anos assinando coisas sem ler porque achava que seu pai resolvia tudo. Caio travou o maxilar. Eu já sei qual foi meu erro. Sabe agora? Helena cortou Bianca. Ela viu. Você mandou a foto? Não. Mandou as mensagens? Não. Sabe quem mandou? Bianca abriu a bolsa.
Tenho uma suspeita. Tirou um pendrive. Caio olhou. O que tem aí? Cópias de arquivos que eu tirei da empresa antes de perder acesso. Você roubou o documento. Eu copiei coisa que passava pela minha mesa. Isso pode dar problema. Bianca riu sem humor. Caio, sua família pode ter falsificado a assinatura de uma mulher para esconder dívida. Meu problema já passou da fase de ter medo de advertência. Helena pegou o pendrive. Por que você guardou Bianca? Demorou um pouco, porque faz 3 meses que eu sabia que alguém ia tentar apagar rastros. Caio se aproximou. 3 meses. É, e você não me contou. Bianca olhou direto para ele. Eu contei. Caio franziu a testa. Não contou. Naquela reunião em março, eu falei que as garantias estavam aparecendo duplicadas. Que tinha documento antigo, entrando em operação nova. Você falou que havia inconsistência cadastral, porque seu pai estava sentado do seu lado. Caio passou a língua pelos dentes. Você podia ter me chamado depois. Bianca respondeu baixo. Eu chamei. Helena olhou para Caio. Ele ficou parado. Então lembrou. Brasília. Bianca assentiu. Você cancelou. Minha mãe tinha... Ele parou. Não. A mãe já tinha morrido naquela época. Bianca esperou. Caio fechou os olhos por um instante. Eu cancelei por causa da reunião com o banco. Exato. A frase acertou onde devia. Não havia vilão para Caio culpar naquela parte. Ele tinha recebido o aviso. Só escolher a outra urgência. Helena observou sem aliviar. Caio abriu os olhos. Tá. Eu errai. Bianca assentiu uma vez. Errou. Helena levantou o pendrive e agora tem cópia de trocas internas, relatórios e algumas versões anteriores dos contratos. Inclusive o meu talvez. Talvez Bianca encostou no próprio carro. Eu não consegui abrir tudo. Tirei o que dava antes de bloquearem meu acesso. Caio perguntou. Quem bloqueou seu pai? Quando? Ontem. 1 hora depois de eu ir falar com Helena. O estacionamento pareceu mais vazio. Helena guardou o pendrive. Então ele sabia que você foi até mim. Bianca olhou para ela. Alguém sabia. Não responde pela metade. Eu ainda não sei se foi seu ex-sogro que mandou as mensagens. Mas Bianca fechou a bolsa. Mas a foto de mim com Caio saiu da câmera de um fotógrafo que a Ferraz contratava para acompanhar eventos. Caio ficou imóvel. Tem certeza. Reconheci o ângulo. Pedi o arquivo bruto. E o fotógrafo disse que nunca enviou para a imprensa. Helena perguntou. Enviou para quem? Bianca respondeu pro escritório de Otávio. Caio deu um passo para trás. Dessa vez, ninguém disse nada. Helena lembrou da imagem. Da mensagem. Ele escolheu. O pai de Caio talvez tivesse usado uma fotografia banal para empurrá-la mais rápido para fora do casamento. Só que alguma coisa não encaixava. Por que ela perguntou? Bianca respondeu. Porque seu ex-sogro tinha pressa. Para me proteger, Bianca olhou para Caio. Essa é a versão que ele contou para você. Né? Caio não respondeu. Helena sentiu um frio subir pelos braços. Mas ficou parada. Tem outra. Bianca cruzou os braços. Tem sempre outra. Eles abriram os arquivos naquela noite no apartamento de Lívia. Lívia recebeu Caio na porta com uma expressão que dispensava a apresentação. Então esse é o ex-marido que virou caso financeiro. Caio estendeu a mão. Caio. Ela olhou para a mão. Yuzai. Ele recolheu. Justo. Helena passou por eles. Vocês podem se odiar depois. Eu não odeio. Lívia disse. Ainda estou avaliando. Caio tirou os sapatos sem ninguém pedir. Lívia percebeu. Não comentou. O pendrive tinha mais de 120 arquivos. A maior parte não ajudava. Planilhas incompletas. Versões de contratos. E-mails sem anexos. Comunicados internos. Quase 2 horas depois, Helena começou a sentir náusea. Levantou rápido. Caio virou. Você tá bem, Tô? Ela foi até a cozinha. Abriu a torneira. Bebeu água. A mão voltou à barriga. Caio apareceu na porta. Você tá estranha desde aquela clínica. Helena continuou de costas. É cansaço. Você quase não comeu. Virou nutricionista? Não. Ele ficou quieto.
Só lembro que você ficava assim quando passava muito tempo sem comer. Helena fechou a torneira. Por um segundo, a vontade de contar veio inteira. Ali, numa cozinha emprestada, sem empresa, sem sobrenome pesando, sem advogado. Ela virou. Caio estava a poucos passos. Eu preciso te falar uma coisa. Ele ficou atento. Falar. Lívia apareceu no corredor segurando o notebook. Achei o arquivo. Helena fechou os olhos por meio segundo. Caio percebeu. O que você ia dizer? Ela olhou para Lívia. Depois, para ele. Depois, Caio não gostou. Mas não insistiu. Voltaram para a mesa. Lívia ampliou um documento. Aqui. Tem duas versões. A primeira tinha a assinatura de Helena. A segunda, criada 3 dias antes. Não. Caio aproximou o rosto. Quem alterou? O registro mostrava iniciais. B. V. Helena olhou para Caio. Bianca Vasconcelos. Lívia cruzou os braços. A mulher que deu o pendrive Caio pegou o celular. Helena segurou o braço dele. Não liga ainda? O arquivo diz que foi ela. O arquivo diz que o usuário dela alterou. Qual a diferença? Helena encarou. Você quer mesmo que eu responda? Caio travou. Ela soltou o braço. Sua assinatura digital também aparece em coisa que você diz não ter autorizado. O silêncio foi imediato. Caio largou o telefone. Certo. Lívia olhou de um para o outro. É sempre assim, Helena respondeu. Era pior. Caio apontou para a tela. Abre os detalhes. Havia histórico de acesso. O arquivo fora alterado às 11h47 da noite. Num computador da sede. Helena perguntou. Bianca trabalhava esse horário. Caio respondeu. Trabalhava quando tinha crise. Lívia rolou a tela. Tem mais. O mesmo usuário abriu uma pasta chamada Conselho Restrito. Caio se aproximou. Ela não tinha acesso a isso. Tinha naquela noite, Helena disse. O registro seguinte mostrava outra coisa. Autenticação auxiliar aprovada por o Ferraz. Ninguém falou por alguns segundos. Caio pegou o celular. Agora eu vou ligar. Bianca atendeu na terceira chamada. O que foi? Caio colocou no viva voz. 2 anos atrás, 23 de agosto, quase meia-noite, você alterou um contrato da Solaris usando seu login. Silêncio. Bianca. A voz dela mudou. Onde você achou isso? Helena respondeu. Nos arquivos que você entregou. Outro silêncio. Então vocês viram. Caio ficou de pé. Eu perguntei se foi você. Bianca respondeu. Foi meu usuário. Para de fazer isso. Caio. Foi você ou não? Ela demorou. Eu estava no prédio naquela noite. Helena apertou os dedos sobre a mesa. Sozinha. Não. Caio perguntou. Com meu pai? Bianca soltou o ar. Eu não vou falar isso por telefone. Então vem aqui. Não. Bianca. Não dá. Helena entrou. Por quê? Do outro lado. Alguma coisa bateu. Uma porta, talvez? Bianca baixou a voz. Porque tem alguém me seguindo desde que eu saí do estacionamento. Caio desligou o viva-voz e pegou as chaves. Onde você tá? Helena levantou. Eu vou. Não. Ela parou. Caio percebeu o erro no mesmo instante. Helena inclinou a cabeça. Quer tentar de novo. Ele apertou a chave na mão. Eu acho arriscado você ir. Melhor. Mas você decide. Tô indo. Lívia apontou para os dois. Eu odeio o fato de isso parecer progresso. Encontraram Bianca 20 minutos depois numa farmácia aberta até tarde. Ela estava no fundo da loja, fingindo olhar produtos que não via. Quando Caio e Helena chegaram, Bianca não fez piada. Meu carro ficou 2 ruas atrás. Quem estava seguindo? Caio perguntou. Não sei. Viu a placa? Não. Helena chegou mais perto. Então fala da noite do contrato. Bianca apertou a bolsa contra o corpo. Eu era gerente. Seu pai me chamou depois do expediente porque precisava corrigir um pacote de documentos antes de uma auditoria interna. Caio perguntou. Corrigir o quê? Dados cadastrais? Foi o que ele disse. E você acreditou? Bianca deu um sorriso amargo. Eu tinha 29 anos. Estava 3 níveis abaixo do cargo que queria
e o presidente da empresa estava me chamando para resolver um problema direto com ele. O que você acha? Helena não tirou os olhos dela. Você alterou minha assinatura. Eu inseri uma página que ele me entregou. Com minha assinatura. Sim. A palavra caiu seca. Caio deu um passo. Você sabia que era falsa? Não. Helena falou antes que ele continuasse. Olha para mim. Bianca olhou. Você sabia, naquela noite? Não. E depois Bianca apertou os lábios. Depois eu suspeitei. Helena assentiu devagar. E ficou calada. Bianca não tentou se defender. Fiquei. Por 2 anos. Fiquei. Caio soltou uma risada sem humor. Impressionante. Bianca virou para ele. Não banca superioridade. Você assinava a autorização sem ler porque confiava no sobrenome. Eu obedecia porque queria subir. Cada um tinha uma desculpa bonita. Caio fechou a boca. Helena perguntou. Quando você descobriu de verdade, 3 meses atrás, como um contrato novo apareceu com a mesma assinatura digitalizada, idêntica. Não parecida. Idêntica. A minha à sua. Helena sentiu os dedos esfriarem. E foi aí que você procurou os arquivos antigos. Foi. E foi aí que procurou Caio. Bianca assentiu. Caio desviou os olhos. A reunião que ele cancelara. A chance que perdera. Helena percebeu. Não precisava dizer nada. Bianca continuou. Quando entendi que o problema podia atingir você, falei com Otávio. Caio ergueu a cabeça. Você fez o quê? Eu confrontei seu pai. Sozinha. Eu achava que ele ia mandar corrigir. Caio riu de incredulidade. Você conhecia meu pai há anos. Eu conhecia o presidente. Não o homem que eu vi naquele dia. Helena perguntou. O que ele falou? Bianca olhou para ela. Falou que algumas assinaturas existiam para proteger patrimônio da família, falsificando a minha. Eu perguntei isso. E ele disse que você nunca seria prejudicada. Helena quase sorriu. Essa família gosta muito de decidir o que me prejudica. Bianca abaixou os olhos. Yerzai. A resposta tinha peso. Caio perguntou. E a foto? Bianca levantou o rosto. Depois que confrontei seu pai, ele começou a me perguntar se você ainda estava tentando salvar o casamento. Caio ficou imóvel. Por quê? Eu não sabia. Helena respondeu por ele, porque precisava me tirar do caminho. Bianca assentiu. Talvez. E você contou do restaurante e não precisava. Seu pai sabia onde a gente estava. A reunião tinha sido marcada pela empresa. Caio levou a mão à boca. Então ele mandou fotografar. O arquivo saiu do escritório dele. Helena deu um passo para trás. Não era ciúme que doía agora. Era a precisão. Alguém tinha entendido exatamente qual ferida tocar. A distância de Caio. Bianca perto dele. O divórcio já sobre a mesa. Só faltava uma imagem. E alguém forneceu. As mensagens também foram. Ele? Helena perguntou. Bianca respondeu. Não tenho prova. Mas acha que sim. Acho que vieram de alguém que sabia demais. Caio olhou para a ex-mulher. Helena. Ela levantou a mão. Não. Eu devia ter te contado. Devia. Eu achei que se você acreditasse que eu não queria mais... Eu sei o que você achou. Não. Deixa eu terminar. Helena ficou parada. Caio se aproximou um pouco. Sem tocar nela. Eu achei que seria mais fácil você ir embora com raiva de mim do que ficar por culpa. Helena apertou a mandíbula. E funcionou. Ele abaixou os olhos. Funcionou. Parabéns. Bianca desviou o rosto. A frase ficou sozinha. Helena respirou pelo nariz e voltou para o assunto. Onde estão os originais? Bianca respondeu. Alguns talvez ainda estejam num arquivo físico antigo. Caio perguntou. Na sede não. Seu pai transferiu caixas meses atrás. Para onde? Bianca hesitou. Uma casa no interior que a empresa usa para guardar documentação antiga. Caio riu sem humor. A fazenda. Bianca assentiu. E? Helena olhou para ele. Dá para entrar legalmente. É uma pergunta importante. Hoje eu não tenho certeza de nada. Bianca mexeu na bolsa. Tem outro caminho. Tirou um envelope pequeno. Quando percebi que estavam apagando arquivos,
Pedi uma cópia autenticada do registro de movimentação de alguns documentos que tinham passado pela auditoria externa. Caio pegou. Por que não entregou antes? Porque eu ainda não sabia se podia confiar em você. E ele abriu. Helena se aproximou. Havia uma sequência de códigos, datas e responsáveis. Num dos registros, a autorização falsa dela aparecia vinculada a uma solicitação interna. Solicitante Otávio Ferraz. Caio leu 2 vezes. Helena não sentiu alívio. Só uma confirmação pesada. Isso prova que ele pediu o documento, Bianca disse. Não prova quem falsificou a assinatura. Caio dobrou o papel. É suficiente para eu confrontar. Helena segurou o pulso dele. Não ainda. Helena. Ele está apagando o arquivo. Se souber exatamente o que a gente tem. Apagar o resto. Caio ficou olhando para a mão dela no braço dele. Helena percebeu e soltou. A gente precisa saber o que ele queria esconder. Bianca respondeu. Eu sei onde procurar. Na manhã seguinte, Caio e Helena entraram num escritório emprestado por Marcos. Bianca apareceu meia hora depois. Dessa vez, trouxe uma caixa. Dentro havia cópias de atas antigas do conselho. Quase tudo parecia inútil até Helena encontrar uma folha com o nome da Solaris. Aqui, Caio aproximou a cadeira. A ata descrevia uma operação de refinanciamento. Helena leu devagar. A Solaris assumiu dívidas de outras empresas. Marcos assentiu e ofereceu garantias. Caio pegou outra página. Mas isso não faz sentido. Algumas dessas dívidas nem eram do grupo. Marcos olhou para ele. Exato. Bianca ficou em silêncio. Helena percebeu. Você já sabia. Bianca respondeu. Suspeitava. De quê? Que seu pai não estava tentando salvar a Ferraz. Caio levantou o rosto. O que Bianca abriu outra pasta. Olha as datas. Caio comparou. Operações antigas. Garantias novas. Transferências. Empresas que apareciam e desapareciam. Marcos apontou uma linha. Aqui. Caio leu o nome de uma companhia. Não reconheceu. Quem é Alvorada? Desenvolvimento? Marcos respondeu. Era de um sócio antigo do seu pai. Caio franziu a testa. Faliu há quase 4 anos. Helena perguntou. E a dívida veio parar na Solaris, parte dela. Caio se levantou. Meu pai colocou dívida de outra empresa dentro da Ferraz. Marcos balançou a cabeça. Ainda pior. Virou a página. A Ferraz garantiu dívida que não era dela. Caio ficou olhando. Helena perguntou. Por que Marcos? Respondeu. Essa é a pergunta. Bianca finalmente falou. Porque Otávio tinha participação escondida na Alvorada. O silêncio cortou a sala. Caio virou devagar. Repete. Ele era sócio informal. Como você sabe, Bianca puxou uma cópia de uma troca de e-mails. Encontrei isso 6 semanas atrás. Caio-lhe. Era antigo. Otávio negociava retorno financeiro ligado a projetos da Alvorada. Não dizia sócio, mas dizia o suficiente. Caio sentou novamente. Helena observou o rosto dele. A queda da empresa acabara de ganhar outra forma. Talvez não fosse uma crise mal administrada. Talvez fosse o preço de uma dívida que nunca deveria ter sido deles. Caio passou os dedos pela folha. Ele colocou a Ferraz inteira para segurar um negócio dele. Marcos respondeu. Parece que sim. E quando começou a dar errado, usou meu nome nas autorizações. Algumas. Helena completou. E o meu, nas garantias. Ninguém respondeu. Caio olhou para Bianca. Você sabia disso quando me procurou em março. Não tudo. Quanto? O suficiente para saber que seu pai estava escondendo alguma coisa. Caio se levantou outra vez. E você continuou trabalhando para ele. Bianca também levantou. Quer mesmo fazer essa conta comigo? Quero. Então faz inteira. Ela apontou para ele. Você era o filho. Tinha sobrenome. Cadeira no conselho. Acesso a tudo. Eu tinha um crachá e uma carreira construída dentro daquela empresa. Você não quis ouvir um alerta porque tinha um banco esperando. Eu tive medo de acusar o presidente sem prova. Nenhum dos dois é inocente nessa parte. Caio abriu a boca. Helena entrou antes. Ela tem razão. Elle virou. Helena sustentou o olhar. Não sobre tudo.
Sobre isso, Caio ficou quieto. Sentou novamente. Tá. A palavra saiu baixa. Tá. Marcos recolheu algumas folhas. Tem uma coisa que ainda não fecha. Helena perguntou. O que esse Otávio queria esconder tudo isso? Por que acelerar o divórcio? Caio respondeu. Para proteger Helena. Marcos olhou para ele. Você ainda acredita nisso? Caio não respondeu. Marcos puxou o acordo de separação. O divórcio tira Helena da relação patrimonial futura, mas não apaga documentos antigos. Helena sentiu o estômago apertar. Então ele sabia que minha assinatura podia aparecer. Provavelmente, e mesmo assim queria que eu saísse. Marcos assentiu. Talvez não para te proteger dos credores. Caio perguntou. Então para que? Marcos olhou para Helena. Para separar vocês antes que um começasse a comparar o que o outro sabia. A frase mudou a sala. Helena lembrou de Caio, dizendo que não havia mais garantia. Caio lembrou da esposa perguntando demais sobre documentos que ele nunca tinha visto, separados. Cada um tinha metade do problema. Juntos, tinham começado a enxergar o desenho. Bianca passou a mão na testa. Foi por isso. Caio virou. O quê? A foto. Ela olhou para Helena. Eu achei que era só para fazer você ir embora sem resistência. E agora acho que ele precisava que vocês parassem de conversar. Helena sentiu um gosto amargo na boca. Aquela era a primeira explicação que encaixava tudo. O divórcio urgente. A imagem, o silêncio, a insistência de Otávio para que ela ficasse longe, e o medo dele quando descobriu que Helena tinha visto os documentos. O celular de Caio tocou. Otávio. Todos olharam para a tela. Caio deixou tocar. Parou. Tocou de novo. Na terceira chamada, Helena disse, atende. Caio colocou no viva voz. O que foi? A voz do pai veio controlada. Onde você está? Isso importa. Importa se Helena estiver com você. Caio olhou para ela. Por quê? Porque vocês estão mexendo em coisas que não entendem. Helena chegou mais perto do telefone. Então explica. Silêncio. Otávio percebeu. Helena, o senhor parece decepcionado. Eu tô tentando evitar que você se envolva. 2 anos atrasado. A voz dele endureceu. Caio. Manda ela sair daí. Helena soltou uma risada. Ainda tentando decidir por mim, Otávio ignorou. Filho. Escuta. Tem coisa nessa empresa que começou antes de você assumir qualquer cargo. Eu sei da alvorada. Dessa vez, o silêncio foi diferente. Caio percebeu. Ah. Otávio respondeu. Quem falou? Então é verdade. Quem falou? Não importa. Importa. Sim. Caio se levantou. Você usou a Ferraz para cobrir dívida sua. Não fala do que não entende. Então me faz entender. A voz do pai perdeu um pouco da calma. Eu salvei aquela empresa mais de uma vez antes de você aprender a dar nó em gravata. Usando assinatura falsa, nenhuma resposta. Helena fechou os olhos por um instante. Caio continuou. Você pediu uma autorização com a assinatura da Helena. Otávio falou baixo. Eu pedi documentação regular. Mentira. Cuidado. Com o que, eu já perdi a empresa. Você pode perder mais. Caio riu. É ameaça. É um pai avisando um filho que não sabe onde está pisando. Helena se aproximou do telefone. Foi o senhor que mandou aquela foto para mim. Otávio ficou quieto. Responde. Eu não tenho ideia de que foto você está falando. Bianca balançou a cabeça. Helena viu. A foto de Caio saindo com Bianca. Outro silêncio. Curto. Suficiente. Helena falou. Obrigada. Otávio respondeu. Pelo quê? Pela pausa. E desligou. Caio ficou olhando para a tela apagada. Não havia vitória naquela sala. Só uma verdade começando a ficar grande demais. Foi Bianca quem quebrou o silêncio. Ele vai agir. Marcos concordou. É rápido. Caio virou para Helena. Você precisa sair de São Paulo por uns dias. Ela cruzou os braços. Você estava indo tão bem. Eu não tô mandando. Parece bastante. Eu tô pedindo. Helena observou o rosto dele. Caio baixou a voz. Se meu pai tiver usado seu nome...
Ele pode tentar pressionar você. Já tentou. Pode piorar. E você? Eu fico. Claro. Helena. Ela chegou mais perto. É exatamente esse o problema. Caio franziu a testa. Qual? Você continua achando que amar alguém é mandar essa pessoa para longe quando a coisa fica feia? Ele ficou quieto. Helena apontou para os documentos. Foi assim no casamento. Foi assim no divórcio. E tá tentando fazer de novo? Eu tô tentando não deixar isso atingir você. Já atingiu. Caio não respondeu. Meu nome tá aí. Minha assinatura tá aí. Meu casamento acabou por causa disso. Ela parou. Quase disse mais. Minha gravidez também tá no meio disso. Mas segurou. Caio baixou o rosto. O que você quer que eu faça? A pergunta saiu sem defesa. Helena demorou porque nunca tinha ouvido Caio perguntar daquele jeito. Não como homem de negócios. Não como marido que já tinha uma solução pronta. Só como alguém que realmente não sabia. Me deixa escolher ficar. Caio levantou os olhos. Helena continuou. Não tô dizendo voltar. A expressão dele mudou por uma fração de segundo. E Ousai. Não sabe. Então escuta. Ela manteve a voz firme. Eu tô aqui porque meu nome foi usado. Porque quero entender o que aconteceu e porque você é parte disso. Não transforma isso numa reconciliação que ainda não existe. Caio assentiu. Tá. E para de tentar me salvar de informação. Tá. E se descobrir alguma coisa? Você me conta antes de decidir o que eu aguento. Tá. Helena estreitou os olhos. Você tá concordando fácil demais. O canto da boca dele mexeu. Tô aprendendo. Foi a primeira vez. Desde o divórcio, que Helena quase esqueceu por alguns segundos porque estava com raiva. E justamente por isso se afastou. A parte mais perigosa não era odiar Caio. Era lembrar por que tinha amado. Se você estivesse no lugar da Helena, descobrir que seu casamento talvez tenha sido quebrado de propósito faria você dar outra chance ao ex ou deixaria o divórcio como está. E me conta de onde você está ouvindo essa história. E que horas são aí? Porque daqui para frente, a pergunta já não é mais só quem falsificou uma assinatura. É até onde alguém foi para manter esses dois separados. No começo daquela noite, Marcos recebeu a resposta que esperava da antiga empresa de backup. Não era o conteúdo completo. Era um registro de recuperação. Um único arquivo apagado havia sido restaurado. Caio. Helena e Bianca se reuniram outra vez. Marcos abriu o documento. Era um e-mail interno, enviado quase 2 anos antes, de Otávio para um executivo financeiro que já não trabalhava na empresa. O assunto dizia apenas regularização Solaris. Caio leu em silêncio. Depois voltou ao começo. Helena percebeu que a mão dele apertava o mouse. Lê. Ele não respondeu. Caio. Ele virou o notebook para ela. A mensagem era curta. Precisamos concluir as anuências antes da revisão. Use o material já arquivado. Não envolva Caio. Se Helena perguntar, ele não pode saber o bastante para responder. Helena leu outra vez. Não envolva Caio. Ela ergueu os olhos. Ele também estava escondendo de você. Caio parecia não ouvir. Marcos apontou para a mensagem. Isso conecta Otávio diretamente à tentativa de usar material antigo. Bianca se aproximou. Tem anexo. Marcos abriu. Um arquivo. Cópia digitalizada de documentos pessoais de Helena. O mesmo conjunto que permitira montar a assinatura falsa. Caio se afastou da mesa. Filho da mãe. Helena continuou olhando para a tela. Havia mais uma mensagem na sequência. Resposta do executivo. E se a esposa descobrir, antes da separação, Otávio respondera poucos minutos depois, então antecipe a separação. Ninguém se mexeu. Helena sentiu o barulho da rua chegando fraco pela janela. Caio leu a frase. Uma vez. 2. Na terceira. Virou o rosto. Não havia mais espaço para a versão de que o pai tinha apenas tentado proteger lá. Otávio precisava do divórcio. Precisava que Helena saísse antes de começar a fazer perguntas. Precisava que Caio acreditasse que afastá-la era um sacrifício necessário. E precisava que os dois parassem de conversar enquanto ele enterrava o que restava. Helena apertou os dedos contra a mesa.
Ele sabia antes. Caio não respondeu. Caio? Ele levantou os olhos. Helena apontou para o e-mail. Seu pai não sugeriu o divórcio depois que a empresa entrou em crise. Marcos falou baixo. Não. Bianca completou. Ele preparou a separação porque a crise podia revelar a fraude. Caio se sentou devagar. Tudo que ele tinha considerado uma decisão difícil, quase nobre, ganhou outro nome. Manipulação. O pai conhecia a pior falha do filho. Caio acreditava que proteger significava carregar tudo sozinho. Otávio só precisou empurrar no lugar certo. Helena ficou parada do outro lado da mesa. Ela tinha passado dias acreditando que o marido escolhera a empresa. Caio passara os mesmos dias acreditando que destruíra o casamento para salvar. Os dois estavam errados. Mas não do mesmo jeito. Porque Otávio podia ter preparado a armadilha. Caio ainda tinha escolhido entrar nela sem contar nada à mulher. E Helena ainda tinha escolhido sair sem contar sobre o filho. A verdade não apagava as escolhas. Só mostrava quem tinha criado o terreno para elas. Bianca olhou para o arquivo e ficou pálida. Marcos percebeu. O que foi? Ela não respondeu. Bianca. Ela deu um passo para trás. Esse e-mail não devia existir. Caio levantou. Como assim? Bianca encarou a tela. Eu vi essa cadeia de mensagens há 3 meses. Helena franziu a testa. E Bianca apertou a alça da bolsa. Tinha mais uma resposta. Caio chegou perto. De quem Bianca olhou para Helena. Pela primeira vez, o medo dela não parecia ser de Otávio. Parecia ser do que precisaria dizer. Minha. Helena ficou imóvel. Caio parou. Bianca continuou antes que alguém perguntasse. Eu respondi ao Otávio naquela noite, 2 anos atrás. O que você escreveu? Helena perguntou. Bianca baixou os olhos. Que eu podia resolver a assinatura. O silêncio que veio depois foi tão completo que até Marcos tirou as mãos do teclado. Helena não piscou. Você disse que não sabia que era falsa. Naquela noite eu não sabia. Então o que quer dizer resolver? Bianca ergueu o rosto. É isso que vocês precisam entender antes de me julgar. Caio deu um passo. Então explica. Bianca olhou para a porta. Depois para Helena. Não aqui. Para com isso, Caio disse. Eu tô falando sério. Você teve 2 anos para falar sério. Bianca apertou os lábios. E foi exatamente por ter ficado calada esses 2 anos que eu sei o que seu pai faz quando alguém descobre a parte errada da história. Helena se aproximou. Qual parte errada? Bianca abriu a boca. O celular dela tocou. Ela olhou a tela. O rosto perdeu a cor. Não atende, Caio disse. Bianca desligou. O telefone tocou de novo. Número privado. Ela recusou. Na terceira vez, chegou uma mensagem. Bianca leu. Depois entregou o aparelho a Caio. Só havia uma linha. Se contar sobre a segunda assinatura. Helena perde muito mais do que o apartamento. Caio levantou os olhos. Que segunda assinatura? Bianca não respondeu. Helena ficou diante dela. Bianca, a mulher que passara anos impecável em salas de reunião, agora apertava a própria bolsa, como se precisasse se segurar em alguma coisa. Helena repetiu. Que segunda assinatura? Bianca olhou direto para ela. Uma que eu nunca devia ter ajudado Otávio a conseguir. E foi ali que Helena entendeu que a assinatura falsa no contrato não era o segredo maior. Era só a primeira porta. Bianca não sentou. Ficou de pé diante da mesa, com o celular virado para baixo e os braços presos junto ao corpo. Caio foi o primeiro a falar. Segunda assinatura de que ela olhou para Helena. De uma procuração. Helena franziu a testa. Minha não exatamente. Bianca. Não brinca com palavra agora. Bianca puxou uma cadeira. Mas continuou atrás dela. 2 anos atrás. Quando Otávio percebeu que algumas garantias precisavam ser reorganizadas, ele descobriu que usar só seu consentimento não bastaria em certas operações futuras. Caio se aproximou. E aí ele precisava de um instrumento que desse aparência de autorização contínua. Marcos levantou os olhos do notebook. Uma procuração ampla. Sim. Helena ficou imóvel. Eu nunca dei procuração nenhuma. Bianca assentiu. E eu usei. Caio bateu a palma da mão na mesa. Então quem assinou? Bianca
Encarou ele. Ninguém. O silêncio durou um instante. Como assim ninguém? Helena perguntou. A procuração nunca chegou a ser formalizada do jeito que Otávio queria. Caio apertou os olhos. Então por que você falou em segunda assinatura? Bianca passou a mão pela boca. Porque ele tentou conseguir uma assinatura verdadeira. Helena sentiu o estômago virar. Como Bianca demorou antes de responder. Usando você. Caio deu a volta na mesa. Fala direito. Naquela viagem para Angra, Otávio pediu para eu preparar um pacote de documentos pessoais e societários. Ele queria colocar uma folha de autorização no meio. Helena lembrou da viagem. Uma varanda. O sogro chegando no fim da tarde, Caio discutindo com ele no quarto e Bianca aparecendo na manhã seguinte com uma pasta que, na época, Helena acreditara conter documentos de seguro. Ela olhou para Bianca. Você estava lá. Estava. Você me entregou uma pasta. Bianca fechou os olhos por um segundo. Entreguei. Caio ficou pálido. Helena continuou. Você falou que precisava da minha assinatura para a atualização de cadastro. Falei. E eu assinei. Não. Helena tentou lembrar. A imagem veio quebrada. Ela sentada à mesa, uma caneta, 2 folhas. Depois Caio entrando irritado, perguntando o que o pai estava fazendo ali. Helena tinha largado a caneta. Otávio recolhera a pasta. Eu fui interrompida. Bianca assentiu. Caio entrou antes. Caio olhou para o pai ausente como se ele estivesse na sala. Foi por isso que ele brigou comigo naquela noite. Bianca respondeu. Foi. Helena voltou para ela. Então a segunda assinatura nunca existiu. Bianca baixou a voz. Não daquele jeito. Caio percebeu antes de Helena. O que ele fez depois? Bianca segurou a cadeira. Pegou uma assinatura antiga sua de outro documento e pediu que fosse adaptada. Helena não piscou. E você ajudou. Bianca assentiu. Caio deu um passo. Você sabia. Na segunda vez? Sim. A resposta ficou sozinha. Helena olhou para aquela mulher por vários segundos. Não levantou a voz. Por que Bianca tentou falar? Mas Helena repetiu. Não me diz que era jovem. Não me diz que queria subir. Eu quero saber por que você viu meu nome sendo usado e continuou. Bianca apertou os dedos na cadeira. Porque Otávio sabia uma coisa sobre meu pai. Caio parou. Helena franziu a testa. O que seu pai tem a ver com isso? Ele tinha uma empresa pequena que prestava serviço para a Alvorada anos antes. Quando a Alvorada começou a afundar, meu pai aceitou emitir notas por serviços que não tinham sido feitos. Marcos soltou o ar devagar, para movimentar dinheiro. Bianca assentiu. Ele dizia que era temporário, que ia devolver, que todo mundo fazia. Depois percebeu onde tinha entrado. Caio cruzou os braços, e Otávio guardou isso. Guardou tudo. Bianca olhou para Helena. Quando eu disse que não ia mexer na sua assinatura, ele colocou uma cópia dos documentos do meu pai na mesa e perguntou se eu queria ver ele respondendo sozinho pelo esquema. Helena não desviou. E você escolheu salvar seu pai usando meu nome. Bianca engoliu seco. Escolhi. Caio balançou a cabeça. Você podia ter falado comigo. Bianca virou para ele. Você teria feito o que naquela época? Alguma coisa? Não. Você teria ido para o seu pai, exigido explicação e acreditado na metade que ele entregasse. Caio abriu a boca. Parou. Bianca continuou. Você ainda achava que ele podia errar em negócio. Não sabia que ele podia manipular gente. Caio não respondeu. Helena percebeu a verdade incômoda. Bianca não estava completamente errada. Naquele tempo, Caio colocava o pai acima de qualquer suspeita. Otávio não precisava enganar o filho sobre tudo, só precisava decidir quais pedaços ele podia ver. Por que resolveu falar agora? Helena perguntou. Bianca soltou a cadeira. Porque meu pai morreu no ano passado. A voz dela mudou. Não ficou fraca. Ficou vazia. Eu passei 2 anos com medo de Otávio destruir um homem que, no fim, morreu acreditando que eu tinha construído uma carreira maravilhosa. Helena ficou quieta. Bianca levantou os olhos. E quando ele morreu, eu percebi que ainda estava obedecendo a uma ameaça que já não podia atingir a pessoa que eu queria proteger. Caio perguntou.
Então você começou a procurar os arquivos. Sim. E descobriu a alvorada. Sim. Helena puxou uma cadeira e sentou. A mensagem que você recebeu agora fala que eu posso perder mais do que o apartamento. Bianca assentiu. Porque a procuração falsa foi usada como base para outro documento. Marcos se inclinou. Qual? Uma autorização de cessão. De que Bianca olhou para Caio. De participação futura. Caio estreitou os olhos. Participação em qual empresa? Não era empresa ainda. Helena perdeu a paciência. Bianca. Ela respondeu de uma vez. Num empreendimento que foi registrado depois em nome de uma sociedade nova. Um projeto imobiliário que começou com um terreno adquirido durante o casamento de vocês. Caio ficou parado. Que terreno? Bianca disse o nome. Caio empalideceu. Não. Helena olhou para ele. O que é? Caio puxou uma cadeira. Meu avô deixou uma área na Zona Oeste. Meu pai sempre disse que estava travada por questões antigas. Marcos começou a procurar documentos. Bianca falou. Não estava travada. Foi transferida. Caio passou a mão pela testa. Para Alvorada primeiro, para Solares. Depois para outra sociedade. De quem? Bianca respondeu. Otávio controlava por meio de terceiros. Helena entendeu devagar. Então ele não estava só tentando esconder dívida. Marcos encontrou uma linha no arquivo e parou. Não. Virou a tela. Ele estava tirando o ativo da Ferraz antes da queda. Caiu-lhe. Dessa vez, não explodiu. Ficou quieto demais. Helena conhecia aquele silêncio. Era quando ele ainda procurava uma explicação que permitisse acreditar no pai. Não encontrou. Ele preparou a falência, Caio disse. Marcos corrigiu. Talvez não a falência. Mas preparou uma saída para ele. Bianca assentiu. E quanto pior a Ferraz ficava, mais valor era deslocado para fora. Helena olhou para Caio. O homem que perdera a empresa não tinha sido apenas imprudente. Tinha servido de escudo. O sobrenome dele continuava na frente dos contratos, dos bancos e dos funcionários. Enquanto isso, Otávio movia peças por trás. Ainda assim, Caio não era inocente. Ele tinha aberto portas sem ler. Tinha escolhido silêncio dentro de casa. Tinha confundido confiança com obediência. A manipulação do pai explicava a queda. Não apagava os erros do filho. Helena se levantou. A gente fala com ele hoje. Caio virou. Não. Ela ergueu as sobrancelhas. Caio corrigiu rápido. Eu acho melhor não fazer isso sem organizar o que temos. Helena esperou. Ele continuou. Mas se você quiser ir, eu vou com você. Ela assentiu. Melhorando. Bianca soltou um riso que morreu rápido. Marcos fechou o notebook. Se forem, não vão esperando confissão. Ele já sabe que vocês chegaram perto. Eu não quero confissão, Helena disse. O que você quer? Ela olhou para a cópia da assinatura falsa. Quero ouvir o que ele acha que justifica isso. Otávio os recebeu naquela noite na casa onde Caio tinha crescido. Não havia funcionários na sala, nem vinho servido, nem secretário entrando e saindo. Só o homem que, poucas semanas antes, ainda controlava uma das empresas familiares mais conhecidas do setor. Ele olhou primeiro para Caio, depois para Helena. Quando viu Bianca entrando atrás dos dois, o rosto mudou, muito pouco, mas mudou. Então foi você. Bianca fechou a porta. Demorei bastante. Né? Otávio ignorou. Helena, você não devia estar aqui. Ela caminhou até o centro da sala. O senhor já usou essa frase tantas vezes que perdeu o efeito. Caio ficou ao lado dela. Otávio percebeu a posição. Interessante. Helena respondeu. O quê? Bastaram alguns documentos para vocês esquecerem por que se divorciaram. Caio apertou o maxilar. Helena falou antes. A gente não esqueceu. Parece. O senhor queria exatamente isso. Não queria que a gente confundisse tudo. Otávio sentou devagar. Eu queria impedir meu filho de arrastar você para uma guerra que começou antes do casamento de vocês. Caio riu sem humor. Ainda vai usar essa. Eu usei o que precisava. Inclusive a assinatura dela. Otávio ficou em silêncio. Helena tirou a cópia da bolsa. Foi o senhor que mandou copiar. Ele olhou para o papel.
Você já decidiu a resposta. Quero ouvir da sua boca. Otávio apoiou as mãos nos braços da cadeira. Houve documentos que precisavam ser regularizados. Helena quase sorriu. Regularizados? Não vou discutir vocabulário. Claro. Fica feio quando chama pelo nome certo. Otávio olhou diretamente para ela. Você acha que empresas desse tamanho sobrevivem porque todo mundo mantém as mãos limpas? Caio deu um passo. Não tenta normalizar. Eu não tô normalizando. Tô dizendo como funciona quando centenas de empregos dependem de decisões que gente como vocês adora julgar depois. Helena cruzou os braços. Então, falsificou minha assinatura pelos funcionários. Usei um documento porque uma operação precisava continuar. Sem meu consentimento. Você não perdeu nada naquela época. Helena inclinou o rosto. Essa é sua defesa. Otávio respondeu com calma. Minha defesa é que eu passei 40 anos impedindo aquela empresa de morrer. Seu marido herdou uma estrutura pronta e achou que administrar era fazer reunião bonita com o banco. Caio avançou. Fala de mim. Não usa ela. Otávio levantou os olhos para o filho. Você quer que eu fale de você? Caio ficou parado. Então, escuta. Quando a alvorada começou a cair, se eu deixasse aquilo explodir, levava contratos, fornecedores e metade da reputação da Ferraz junto, porque você tinha participação escondida, porque eu tinha criado uma rede de negócios que mantinha todos de pé. Em segredo. Porque conselho nenhum aprova risco quando já tá com medo. Caio soltou um riso. Então você mentiu porque os outros poderiam dizer não. Eu fiz o que você nunca teve coragem de fazer. A phrase bateu forte. Otávio continuou. Escolhi o resultado e aceitei ser odiado pelo caminho. Helena observou Caio. Era exatamente o tipo de lógica que ele próprio tinha repetido. Em escala menor. Quando decidira o divórcio sozinho. Caio percebeu também. O pai inclinou o corpo. Você me condena por ter decidido sem pedir permissão. Mas fez o que com sua mulher silêncio? Helena não tirou os olhos de Caio. Otávio quase tinha razão. Quase. E era isso que tornava aquela defesa perigosa. Caio passou a língua pelos lábios. A diferença é que eu sei que errei. Otávio ficou imóvel, e você ainda está tentando chamar fraude de proteção. Dessa vez, foi o pai quem não respondeu. Helena chegou mais perto. O senhor mandou a foto. Otávio olhou para ela. Sim. Caio fechou os olhos por um segundo. Bianca ficou quieta junto à porta. Helena perguntou. E as mensagens? Algumas. Depois outras pessoas perceberam que vocês estavam se aproximando de documentos que não deviam. Quem Otávio sorriu sem humor. Finalmente uma pergunta útil. Caio endureceu. Fala. Otávio se levantou. Vocês acham que eu fiz tudo sozinho porque é mais confortável assim. Marcos não estava ali. Não havia arquivo novo surgindo. Nenhuma resposta pronta. Helena lembrou do que tinham descoberto. Bianca, executivos antigos, autorizações, medo, gente obedecendo por interesse ou fraqueza. Otávio não precisava fazer tudo. Só precisava criar um sistema em que cada pessoa fizesse um pedaço. Não, Helena disse. O senhor não fez sozinho. Otávio pareceu satisfeito. Tá vendo? Mas isso não ajuda o senhor. O sorriso sumiu. Helena continuou. Porque é justamente aí que o senhor errou. Caio olhou para ela. O senhor confiou que todo mundo continuaria com vergonha do próprio pedaço. Bianca ergueu o rosto. Helena apontou para ela. Bianca ficou calada porque tinha medo pelo pai. Depois apontou para Caio. Caio ficou calado porque achava que precisava proteger todo mundo. Ela colocou a própria mão sobre o documento, e eu fiquei calada porque achei que contar uma verdade minha faria parecer que eu estava implorando para um homem ficar. Otávio franziu a testa. Helena deu mais um passo. Seu sistema só funciona enquanto cada pessoa acredita que ficar sozinha é mais seguro. Caio entendeu antes do pai. Bianca também. O erro de Otávio não estava apenas nos documentos. Estava em acreditar que podia continuar separando as pessoas umas das outras. Caio falou, foi por isso que você acelerou o divórcio. Otávio olhou para o filho. Eu evitei que ela afundasse com você. Não. Caio balançou a cabeça.
Você evitou que a gente comparasse informação. O pai não respondeu. E aquela ausência de resposta bastou. Bianca tirou o celular da bolsa. Meu pai guardou cópias das notas da alvorada. Otávio virou de uma vez. Pela primeira vez. Perdeu o controle do rosto. Bianca continuou. Eu encontrei depois da morte dele. Você tá mentindo. Queria que eu estivesse. Ele destruiu tudo. Bianca soltou um sorriso pequeno. Foi o que ele falou para você. Otávio ficou parado. Ali estava o segundo espinho. O homem que durante anos chantageara Bianca, usando o passado do pai dela, tinha cometido o mesmo erro que cobrava dos outros. Acreditara na própria ameaça. O pai de Bianca não destruíra os documentos. Guardara cópias porque um dia talvez precisasse provar que não tinha agido sozinho. Bianca nunca soubera. Encontrara tudo numa caixa depois do funeral. Foi por isso que você começou a investigar, Helena disse. Bianca assentiu. Eu achava que meu pai tinha sido só cúmplice. Depois vi que Otávio usava a alvorada para mover dinheiro muito antes das garantias da Ferraz. Caio encarou o pai. Você sabia que existiam cópias? Otávio não respondeu. Bianca falou, não sabia. Foi a primeira vez que Helena viu Otávio sem uma frase pronta. Ele caminhou até uma mesa lateral. Pegou um copo vazio. Colocou de volta. E o que vocês pretendem fazer? Caio respondeu. Entregar tudo para quem está conduzindo a reestruturação e para os advogados. Otávio soltou uma risada curta. E acha que isso devolve sua empresa? Caio ficou parado. Não. O pai virou. Então pensa. Se esses documentos saírem, você não recupera a Ferraz. Você termina de destruir o que sobrou. Talvez. Funcionários perdem emprego. Talvez. Contratos acabam. Talvez. Otávio chegou perto. E você vai fazer isso para quê? Para provar que o pai é pior do que o filho? Caio olhou direto para ele. Para parar de fazer gente pagar por decisão que não tomou. O pai sustentou o olhar. Depois olhou para Helena. E você acha que ele mudou? Helena respondeu. Ainda não sei. Caio não se mexeu. Otávio quase sorriu. Pelo menos uma pessoa nessa sala continua inteligente. Helena guardou a folha. O senhor ainda não entendeu. Ou que, eu não preciso acreditar que Caio mudou para impedir o senhor de usar meu nome. Ela foi até a porta. Bianca abriu o caminho. Caio ficou mais alguns segundos diante do pai. Otávio disse, quando descobrir que verdade não paga a conta, você volta. Caio segurou a maçaneta. Foi isso que você nunca entendeu. O pai ergueu as sobrancelhas. Eu já voltei vezes demais. E saiu. A primeira tentativa de resolver as coisas não trouxe alívio. Trouxe mais problemas. 2 dias depois, os advogados informaram que os documentos de Bianca precisariam ser analisados, confrontados e validados. Algumas cópias poderiam ajudar. Outras seriam contestadas. Nada seria rápido. A empresa continuava sem caixa. Caio continuava fora. E um grupo de credores se recusou a suspender medidas contra bens ligados a ele. O apartamento não voltou. As contas não foram liberadas. Nenhum conselho apareceu pedindo desculpas. Caio saiu da reunião com uma pasta debaixo do braço e encontrou Helena esperando no corredor. E aí, ele encostou na parede. Nada. Nada disseram que vai levar tempo. Helena assentiu. Era esperado. E usai. Mas Caio olhou para ela. Uma parte idiota de mim achava que mostrar a verdade ia arrumar alguma coisa na mesma hora. Helena quase sorriu. Finalmente, você descobriu como funciona o mundo fora da sua sala de reunião. Ele soltou um riso baixo. Gentil, tô treinando. Desceram juntos. Na calçada, Caio parou. O hotel acabou hoje. Helena virou. Como assim acabou? Eu não vou renovar. Por que dinheiro? Ela ficou alguns segundos sem saber o que dizer. Caio olhou para frente. Tenho um amigo que ofereceu sofá. Você tem amigos 2. Também fiquei surpreso. Helena riu. Foi involuntário. Caio olhou para ela e sorriu pela primeira vez sem peso. Aquilo durou pouco. Helena colocou a mão na bolsa. A ultrassonografia estava ali. Ela tinha adiado demais. Caio. Agora sou eu, que preciso parar de decidir sozinha. Ele ficou atento.
Helena abriu a bolsa, tirou a foto, estendeu. Caio pegou sem entender. Olhou. Depois, olhou outra vez. O rosto dele perdeu qualquer sinal de brincadeira. Helena. Ela manteve os braços junto ao corpo. Eu descobri 4 dias antes do divórcio. Caio levantou os olhos. Você sabia, naquela sala, sabia. Ele não falou. Helena continuou. Eu ia contar. E não contou. Não. Caio olhou para a imagem novamente. Por que ela soltou o ar devagar? Porque você parecia tão decidido a me tirar da sua vida que eu não queria colocar um filho na mesa como motivo para você mudar de ideia. Caio fechou os dedos em volta da fotografia. Com cuidado. Eu nunca. Parou. Helena esperou. Ele tentou de novo. Eu nunca teria visto nosso filho como um motivo para ficar por obrigação. Eu não sabia disso. Caio ficou quieto. Ela continuou. Do mesmo jeito que eu não sabia que você estava tentando me afastar por causa da empresa. Tá. A resposta veio baixa. Helena estranhou. Só isso, Caio passou a mão pelo rosto. Não. Tem umas 50 coisas dentro da minha cabeça. Escolhe uma. Ele olhou para a foto. Eu perdi semanas. Helena sentiu a frase. Caio ergueu os olhos. Não tô falando para te culpar. Eu perdi porque fiz você acreditar que não podia me contar. Ela ficou em silêncio. E eu queria ter estado lá. Helena apertou os lábios. Ainda tem muita coisa pela frente. Caio assentiu. Eu posso ir na próxima consulta. Ela demorou. Pode. Ele olhou outra vez para a ultrassonografia. Posso ficar com isso, Helena? Quase respondeu não. Depois percebeu que não tinha motivo. Pode. Caio guardou a fotografia na carteira. No espaço onde antes ficava um cartão corporativo preto, Helena viu. Não comentou. Uma semana depois, Caio começou a trabalhar com uma pequena incorporadora de um antigo conhecido, não como sócio, não como presidente, como consultor de projeto, pela primeira vez em anos. Precisava explicar por que alguém deveria pagar pelo trabalho dele sem usar o sobrenome Ferraz como resposta. Helena soube porque perguntou. Não porque ele apareceu anunciando uma grande virada, e gostou disso mais do que esperava. Ele foi à consulta. Chegou 15 minutos antes. Não levou motorista. Não atendeu o telefone dentro da sala. Quando o aparelho vibrou, desligou sem olhar. Helena percebeu. Também percebeu que ele não procurou aprovação. Apenas fez. Depois, na saída, Caio segurou a porta para ela. Posso te levar para casa, de metrô. A humilhação não precisa ser completa. Ela riu. Lívia vem me buscar. Caio assentiu. Tá. Não insistiu. Helena deu 2 passos. Caio. Ele virou. Domingo eu vou organizar umas coisas do bebê. Tá. Se quiser ajudar, ele esperou. Helena quase se arrependeu do convite antes de terminar. Pode aparecer depois do almoço? Caio sorriu. Eu apareço. Não chega cedo. Eu ia chegar cedo. E eu usai. No domingo. Ele chegou 8 minutos depois do horário. Helena abriu a porta do apartamento novo que alugara poucos dias antes. Pequeno. Claro. Ainda com caixas no corredor, Caio estava do lado de fora segurando uma sacola. O que é isso, comida? Eu falei para ajudar com as caixas. E você esquece de comer quando está organizando coisa. Helena estreitou os olhos. Isso não é argumento para voltar. O sorriso dele desapareceu um pouco. Yosai, ela observou. Caio não tentou transformar o convite em promessa. Não perguntou se podia ficar. Não mencionou o casamento. Só levantou a sacola. Posso entrar ou a comida vai ter que criar nosso filho aqui no corredor? Helena soltou uma risada. Depois ficou quieta. Durante alguns segundos, olhou para o homem diante dela. Não era o Caio que um dia chegava em casa com o celular na mão e a cabeça em outra reunião. Também não era um homem completamente novo. Ainda havia muito do antigo ali. A pressa, o orgulho, a mania de querer resolver antes de perguntar. Só que agora ele percebia essas coisas. Às vezes, antes, era pouco, mas era real. Helena tocou a barriga. O divórcio continuava válido. A confiança ainda não estava inteira. Os problemas da Ferraz levariam meses.
talvez anos, Otávio ainda teria de responder pelas próprias escolhas. E nada daquilo dependeria de uma cena perfeita de perdão. Helena não queria uma cena perfeita. Queria ver o que Caio faria numa terça-feira ruim, num domingo cansado, quando o bebê chorasse, quando não houvesse ninguém olhando. Ela abriu mais a porta. Entra. Caio ficou imóvel por uma fração de segundo. Não perguntou o que aquilo significava. Talvez finalmente tivesse aprendido que nem toda porta aberta precisava virar contrato. Entrou. Helena fechou atrás dele. E daquela vez, nenhum dos dois chamou aquilo de recomeço. Ainda não. Mas, enquanto Caio deixava a comida sobre a bancada e perguntava qual caixa ela queria abrir primeiro, Helena percebeu que talvez uma segunda história de amor não começasse com uma promessa. Talvez começasse assim, com alguém sendo convidado a entrar e tendo a humildade de não achar que isso significava que já podia ficar. Se essa história te acompanhou até aqui, me conta qual momento mais pegou você, Helena, descobrindo que o divórcio tinha sido manipulado. Caio, entendendo que proteger sem perguntar também machuca. Ou a porta se abrindo no final, sem nenhuma promessa fácil. Conta também de onde você está ouvindo e que horas são aí. Se ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda essa para alguém que precisa ouvir hoje que recomeçar não é fingir que nada aconteceu. E deixa o like para mais gente conseguir encontrar essa história.